Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma breve estudada sobre o que é ser servo. Já existem pessoas que dizem que as obras não são para ser feitas. Se fosse por obras, não seria graça. Isso é óbvio. Só que nós temos que entender o que é fazer obras. O que é nascer de novo? Temos que obedecer mandamentos para sermos salvos? Se for assim, seria por obras e não pela fé. Vamos estudar aqui. Eu coloquei aqui para vocês um resumo. É pequenininho esse estudo. As obras práticas dos servos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a quem? A Deus. Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado passado, isso aqui é para quem nasceu de novo, tá? Só para vocês entenderem como é que a gente estuda, com muita atenção o que está dizendo o texto. Mas graças a quem? A nós? Não. Não é por obras. Não é porque nós obedecemos o mandamento. Se nós obedecermos os mandamentos, então seria por obras. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, outrora nós éramos escravos do pecado. E o que acontecia? Os mandamentos que diziam não adulterarás, não darás falso testemunho, não assassinarás, tudo isso nos acusava, porque nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos nessas práticas pecaminosas, nas obras do pecado. Tá? Mas graças a Deus, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então há um ensino, correto? Há um ensino. Ninguém pode negar isso. Então, aqueles que nasceram de novo fizeram morrer aquele velho homem. Aliás, fizeram não. Deus fez morrer. Porque é graça. Então, hoje, vocês, aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, que é o sexo antes do casamento, não fornica mais. Aquele que estava divorciado, casou com outra pessoa, vai se divorciar dessa nova aliança e vai clamar por restauração do primeiro casamento. Então, existe o nascer de novo. Eles não continuam no pecado. Como disse Jesus àquela mulher adúltera. Cadê seus acusadores? Ela falou o quê? Não estão aqui para me acusar mais. Nem eu te acuso, mas agora vai e não peques mais. Então, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas pede que todos se arrependam. Aquele que praticava a homossexualidade passou a crer em Jesus? Ah, mas ele praticava a homossexualidade, ele creu em Jesus, mas ele pode continuar casado com a pessoa do mesmo sexo? Óbvio que não, meus amados. Vai continuar na homossexualidade. Aquele que se divorciou e casou com o outro, não sabia que isso era adultério. Hoje ele sabe porque ele nasceu de novo. Ele vai continuar nesse segundo casamento? Não, eu tenho que continuar. Eu creio em Jesus Cristo, eu vou com a minha segunda esposa para a igreja, cantamos louvores, dando dízimos, ofertas. Eu constituí uma segunda família, porque o meu pastor falou que eu não posso voltar para o meu primeiro cônjuge, porque olha, que para não errar de novo, vocês estão seguindo homens, vocês não estão seguindo o que a palavra diz. Se isso serve para os adúlteros, serve também para os homossexuais. Vocês estão entendendo? Porque tanto a prática homossexual quanto o casamento, depois do divórcio com a outra pessoa, levam ao inferno. Então vocês têm que nascer de novo. Continuando aqui o assunto. E quando a gente fala de seguir de coração, meus amados, não é por pesar, entende? Ah, eu tenho que seguir os mandamentos. Não, vocês não pensam assim. Vocês vão fazer isso com leveza. Com leveza. Eu, por exemplo, estou há anos que a minha esposa saiu de casa. Se divorciou. E eu me sinto muito bem, meus amados. Eu me sinto muito bem. E eu clamo a Deus para que haja salvação. Eu clamo a Deus por isso. Para que Ele, se eu não me engano, o servo do Senhor, segundo Timóteo, diz o seguinte:
o servo do Senhor, não convém brigar. Ele prega com mansidão. Ora a Deus por mansidão. Ora a Deus na esperança que Deus conceda o arrependimento a ele e eles voltem a fazer a vontade do Senhor. Então, o papel do cristão é interceder pelo cônjuge, é interceder pelos filhos, é interceder pelas pessoas, para ver se Deus envia ele, o Espírito Santo, e eles sejam convencidos do pecado e do juízo. E voltem para suas respectivas famílias. Aquele que estava nos vícios vai ser liberto do vício. Aquele que estava no segundo casamento, depois do divórcio, vai se divorciar desse segundo casamento e voltar para o primeiro. Então, são essas as obras que a pessoa vai fazer. Mas aqui, ó. Então tá, entendendo? É de coração, não é por pesar. Isso tudo a gente pode encontrar em Romanos capítulo 6, versículo 16 a 17. Agora, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o que Jesus queria dizer nisso? Que ele foi enviado para quê? Para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo falou que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, qual é o nosso papel? Sermos imitadores de Cristo. E o que Cristo veio fazer aqui? Realizar a obra de Deus. O que nós temos que fazer aqui? Realizar obras. Obras. Servirmos de sentinela. João capítulo 9, versículo do 4 ao 5. Agora, meus amados, vamos aqui, ó. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, mostre-me a sua fé sem obras. Qual é a fé sem obras que eu posso elencar aqui? Exemplo. Desenhar bem bonitinho para algumas pessoas. A pessoa vai à igreja, ou às vezes a pessoa fez uma faculdade de teologia, 8 anos lá de faculdade, pegou diploma, tem milhões de pessoas inscritas no canal do YouTube, está bem financeiramente, a sua igreja recebe dízimos, a igreja é lotada, tá? Diz ter fé no Senhor. E quais são as obras dessa pessoa? Começa a mentir, dizendo que tem que dar dízimo, quem não dá dízimo vai para o inferno, porque é ladrão. Começa a mentir que só tem salvação se você for à igreja. Se você não for à igreja, você é um desigrejado, então você não tem o Espírito Santo. Começa a dizer o quê? Que se houve um adultério no casamento de vocês ou um abandono, vocês que foram traídos, vocês podem se divorciar e casar com outra pessoa que Deus vai abençoar. Enquanto o cônjuge que adulterou ou que abandonou, esse aí não tem perdão. Esse vai viver no adultério. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, o que adianta você falar que tem fé, mas não demonstra através das obras? Ah, mas está demonstrando as obras dos homens, não nas obras de Deus. Essa pessoa nunca nasceu de novo, mesmo que tenha um diploma de teologia, mesmo que fale muito bem nos púlpitos, porque, meus amados, o que tem de gente que prega muito bem, não está... Isso está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Continuando aqui, insensatos, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé com as suas obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, a fé de Abraão foi aperfeiçoada o quê? Pelas obras. Ele ia sacrificar seu filho, por mais que isso estava doendo o coração dele. Vocês não passam pela cabeça que isso doeu o coração de Abraão. Por mais que ele cresce que Deus poderia ressuscitar seu filho, só enfiar a faca no seu filho. Você acha que isso foi fácil para Abraão? Então ele fez a obra aqui de obedecer. Hoje em dia, esses mimizentos que dizem ser cristãos, eu esperei 1 ano, 5 anos, 10 anos pela volta do meu cônjuge. Ele não veio. Deus não quer me ver triste. Vou e me caso com outro.
condição é essa? Vocês teriam coragem, se Deus falasse para você, sacrifica o seu filho? Para de enganação, meus amados. Vamos parar de brincar de crente. Vamos parar de brincar de crente, de católico. Vamos largar a religião. Vamos seguir o que diz essa doutrina? Continuando, vamos lá. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não adianta botar a Bíblia debaixo do sovaco dizendo que adora Jesus. E quais são as obras suas? Obras da carne? Divorciar e casar com outros, isso todo mundo faz. Não precisa crer em Jesus. Odiar uma pessoa que te odeia, isso o mundo faz. Não precisa crer em Jesus. Fazer bem a quem nos faz bem, isso o mundo faz. Não precisa crer em Jesus. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Assim como vocês, sem Espírito Santo, estão mortos, mesmo indo à igreja, mesmo com diploma de teologia na mão, mesmo falando bonito nos púlpitos, mesmo tendo a sua igreja repleta de fiéis, vocês estão ensinando coisas erradas aí. Então a sua fé está morta. Então, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Amados, terminou por aqui? Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar direitinho. Vamos parar de seguir homens, tá bom, meus amados? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.